Bom dia, turminha. Vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje, dia 17 de agosto. Vamos abrir nosso LDI na página 5. Vamos dar continuidade ao conteúdo que estudamos ontem. Então, veja só, vamos aqui ver sobre o quadrado. Recorte a régua da aba e use-a para medir os lados desses quadrados. Registre as medidas encontradas. Então, essa régua aqui que está na aba, essa verdinha, você recorta, que com ela você vai fazer as medições, né? Então, veja aí, faça a medição de cada lado do quadrado, desses dois quadrados. Marque aí para mim aqui a resposta, certo? Agora a perguntinha. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado, né? Você vai observar, olha aí, cada medida de cada lado desse aqui, ó, tem que dar a mesma medida, né? E aqui também, mesma coisa, se é um quadrado tem que dar os 4 lados iguais. Então, o que você observa? Que os lados são iguais, ok? Continuando. Retângulo, agora vamos ver um pouquinho sobre retângulo. Use a régua para medir os lados desse retângulo e registre as medidas encontradas. Então, você vai colocar a medida primeiro aqui desse lado e depois desse lado aqui, abaixo de cada quadrinho, certo? E depois a medida desse lado e do lado de cá. Aí, depois que você encontrou as medidas, o que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? Então, você vai observar que no caso do retângulo, as medidas são iguais de 2 a 2, por exemplo. O de baixo e o de cima são iguais. E o da direita e esquerda são iguais, ok? Então, são iguais 2 a 2. É o correto você responder, certinho? Continuando nossa pesquisa aqui com a régua. Agora, nós vamos ver sobre o paralelogramo. Utilize a régua da mesma forma e meça os lados do paralelogramo e registre as medidas. Então, você vai ver da mesma forma, como ele é parecido com um retângulo, né? Ele vai ter as medidas, a de baixo e a de cima iguais, a direita e a esquerda iguais. Então, o que você vai responder? O que você observou em relação às medidas dos lados de cada paralelogramo? São iguais 2 a 2, ok? E aí está a pesquisa que você fez com o quadrado, com o retângulo e com o paralelogramo, certo? Agora veja aqui essa perguntinha. Qual a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? Olha aí para você ver. Você vai ver que o paralelogramo que você acabou de medir agora, ele tem a igualdade dele é que todos, tanto o retângulo como o paralelogramo, tem medidas iguais de 2 a 2, né? Só que aí o paralelogramo, as retas estão retinhas, né? As retas, os lados estão retinhos. Já no retângulo, né? Já no paralelogramo, elas são inclinadas, ó. Então, essa é a diferença, né? São inclinados. Então, os lados do paralelogramo são inclinados. Do retângulo, eles estão fazendo um ângulo reto, estão retinha, tá bom? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trapézio. Meça os lados desse trapézio, registre as medidas encontradas. Da mesma forma, olha, você vai medir aqui de cima, a de baixo, a da direita e da esquerda. Mesma coisa aqui nessa outra figura. Aí você vai ver, ó, que deu diferente já aqui, né, no trapézio. Então, olha só, aqui em cima é menor, embaixo é maior. Só os lados que são iguais. Agora, essa outra peça, ó, em cima é menor, embaixo é maior. E os lados não são iguais, ó, essas são diferentes, olha aí. Então, o que você observa? Vamos responder aqui, em relação às medidas dos lados do trapézio. O verde tem 2 lados iguais, né? 2 lados são iguais. Já no vermelho, aqui tá escrito rosa, mas pra mim tá mais pra vermelho isso aí, né? Vermelho vinho. O que acontece? Todos os lados são diferentes, ok? Então, aí, criança, nossa aula dá continuidade agora aqui na próxima página, na página 7, certinho?
Então, veja aí, ó. Continuando o nosso estudo aqui. Número 3. Os triângulos também podem apresentar formas diferentes. Meça os lados desse triângulo e registre as medidas encontradas. Então, com a régua, de novo, você vai medir as medidas do triângulo. Ó. Nesse caso aqui, ó, deu igualzinho, tá bom? Nesse caso aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui, não deu igualzinho em todos os lados, não. E nesse terceiro, no alaranjado? Também não deu iguais as medidas. Então, é um triângulo, esse segundo e o terceiro tem medidas diferentes, certo? Então, agora, pinte cada triângulo com a cor indicada ao lado das características dadas a seguir. Então, de amarelo, você vai pintar o triângulo com dois lados de medida, com dois lados de mesma medida, certo? O triângulo que tem dois lados com a mesma medida, que no caso é esse do meio, né? De verde, o triângulo com todos os lados de mesma medida, que no caso é o primeiro, né? De azul, o triângulo com todos os lados de medidas diferentes. Então, preste atenção nas indicações e nas medidas, certinho, crianças? Então, tá bom. Agora, aqui nessa atividade, observe os quadrilados a seguir. Cada um aí, ó, tem uma letra, né? De A até A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até o K, né? Agora, complete a tabela a seguir com a letra correspondente ao nome de cada quadrilátero. Então, aí, ó, quadrilátero e letras. Quadrado. As que for quadrado, você vai colocar que letra que são. A que for em formato de retângulo, você coloca que letras que são. A que for um paralelogramo, você vai colocar que letras que são. E as que for um trapézio, você vai colocar que letras que são. Volte às informações, ao estudo que nós fizemos da nossa aula de hoje para você não se confundir. E também nossa aula de matemática de hoje, ela vai ser corrigida pela aula do Meet, certinho? Então, faça a atividade e vamos depois corrigir pelo Google Meet. Ok, crianças? Boa aula! Beijo!